Imagine acordar e perceber que foi transportado para um mundo de fantasia, mais especificamente, para uma novela de romance que costumava ler. Um mundo repleto de magia e mulheres deslumbrantes. Parece um sonho, certo? Errado, porque ao olhar no espelho, você percebe que não é o herói, nem mesmo um personagem coadjuvante relevante. Você é aquele vilão de terceira categoria, um bucha de canhão, o saco de pancadas inútil, destinado a ser humilhado e descartado antes da história realmente começar. Sem trapaças, sem proteção do enredo, apenas com uma sentença de morte. E foi exatamente isso que aconteceu com o nosso protagonista. A história começa com um jovem de cabelos loiros, desgrenhados, que se sentou de repente na cama, parecendo completamente perdido. Suas mãos agarraram o cobertor enquanto ele piscava, atordoado, tentando entender sua situação. Ele se lembrava claramente de morrer. O carro, o impacto, o momento exato em que sua alma foi ejetada para fora de seu corpo. E, no entanto, ali estava ele, vivo. O quarto ao seu redor era luxuoso, saído diretamente de um drama histórico. Ele olhou para suas mãos, depois para os móveis elegantes. Ok, ou estou tendo um sonho muito esquisito, ou fui para um isekai. Uma risada nervosa escapou de seus lábios. Por favor, que seja a primeira opção. Cambaleando até o espelho, ele encarou seu reflexo. Um jovem de, no máximo, 18 anos. O rosto era familiar, mas diferente. Mais refinado, mais bonito. Então caiu a ficha. Ele não estava apenas em outro mundo. Ele estava no corpo de outra pessoa. E não de qualquer um. O pânico se instalou como um convidado indesejado. Ele poderia ter renascido como um herói lendário, ou pelo menos como um aliado promissor do protagonista. Mas não. O destino tinha um senso de humor distorcido. Ele reencarnou dentro de um romance que costumava ler, chamado A Heroína Mais Forte da História. E nesse romance havia um certo personagem em particular, um inútil patético, um idiota mulherengo que foi exilado e esquecido antes mesmo do capítulo 20. Moon Campbell. O nosso protagonista sentiu seu estômago embrulhar. Ótimo, murmurou amargamente. Reencarnei como um vilão de terceira categoria, cujo maior feito foi tornar a vida da protagonista um pouco mais inconveniente. Para confirmar que não era um sonho, ele pegou uma faca e fez um pequeno corte no dedo. O latejar da dor lhe deu a resposta que mais temia. Isso definitivamente não é um sonho. Antes que pudesse se afogar mais em sua própria miséria, uma batida na porta o trouxe de volta à realidade. Entre ele disse, tentando disfarçar seu colapso existencial. Uma criada chamada Anne entrou, informando que suas roupas para o banquete do dia seguinte haviam chegado. Normalmente, o Campbell do passado teria apenas dispensado a empregada com um aceno preguiçoso. Hoje, porém, o Campbell do presente estava ocupado demais lidando com sua morte iminente para agir como um nobre mimado. Anne, no entanto, era observadora. Seu olhar caiu sobre a mão do jovem, onde uma linha fina de sangue ainda brilhava. Jovem mestre, você está ferido? O protagonista balançou a cabeça. Não é nada, apenas um arranhão. Anne deu um passo à frente, aproximando-se. Seu olhar era firme, decidido. Eu cuido disso, falou ela. Ele mal teve tempo de reagir antes que ela pegasse sua mão, a levasse aos lábios e lambesse o ferimento. O cérebro do protagonista congelou. Pronto. Nenhuma gota do seu precioso sangue foi desperdiçada. Campbell, agradeceu Anne, enquanto sua boca abria e fechava algumas vezes, tentando processar o que acabara de acontecer. Anne, por outro lado, parecia completamente tranquila. Tocou os próprios lábios de forma provocante e disse, cuide-se, jovem mestre. E então, como se lamber a ferida do próprio empregador fosse a coisa mais normal do mundo, virou-se e saiu. Assim que a porta se fechou, ele soltou o ar preso nos pulmões, o coração ainda disparado. Jesus! Que tipo de mundo é esse? Ele se jogou na cama, dividindo-se entre o choque, o embaraço e uma estranha satisfação. Enquanto isso, do lado de fora da porta, Anne hesitou. Aquilo tinha sido inesperado. O jovem mestre realmente a agradeceu?
Aquilo era uma novidade para ela. Mas seu momento de reflexão durou pouco, porque dentro do quarto, Moon Campbell estava passando por uma crise existencial em grande escala. Por que diabos Moon Campbell provocou a protagonista em primeiro lugar? Ele tinha tudo. Boa aparência, dinheiro, uma mansão e uma empregada assustadoramente devotada. Se lembro corretamente, seu eventual exílio aconteceu depois que ele tentou drogar a terceira princesa na cerimônia de maioridade. Bom, dane-se isso. Agora que ele sabia o que aconteceria, simplesmente poderia não fazer as mesmas merdas do verdadeiro Campbell. De fato, uma ideia revolucionária. Sorrindo para si mesmo, decidiu que ficaria rico, manteria sua cabeça presa ao corpo e evitaria o exílio a todo custo. Mas então, um pensamento o atingiu e seu sorriso se desfez. Quando era a cerimônia mesmo? Seu olhar se voltou para a roupa que Anne acabara de entregar. Seu rosto congelou em horror. Amanhã. Houve um momento de silêncio absoluto antes que as paredes do castelo tremessem com um único grito estrondoso. Merda! Espalhado na cama, ele procurou freneticamente por qualquer pista sobre aquele novo mundo. Sistema? Avô? Deus? Deusa? Algum Buda? Porém nada. Apenas o silêncio. Que diabos? Onde está meu hacker? O desespero se instalou. A cerimônia era amanhã. Amanhã. Era tarde demais para reescrever a história. Pedir desculpas seria o suficiente? Provavelmente não. E então, um novo pesadelo surgiu. E se o forçassem a se humilhar? E se ele tivesse que fazer algo degradante, como lamber os pés da protagonista em público? Ele estremeceu. Mas então, com uma forte determinação, pensou: um homem de verdade não teme um pouco de humilhação. Se chegar a esse ponto, ele faria isso com dignidade. Desde que ela estivesse usando meias pretas, ele enfrentaria seu destino com prazer. Com a mente fortalecida, tomou sua decisão. Amanhã, na cerimônia, ele cairia de joelhos diante da heroína, à velocidade da luz, e se curvaria 3 vezes. Mas antes que pudesse aceitar completamente seu destino trágico, algo acertou sua cabeça com força. Ai! O que diabos? Esfregando a testa, ele olhou para o objeto. À primeira vista, parecia um telefone. Mas ao inspecionar melhor, era algo muito mais místico. Um livro irradiando energia mágica. Seus olhos brilharam como os de uma criança na manhã de Natal. Sim, meu hacker finalmente chegou. Deus não me abandonou, afinal. Animado, ele agarrou o livro contra o peito. Claro, ele ainda era um figurante condenado, mas agora ele tinha uma chance. Determinado a tomar o controle de seu destino, abriu o livro, pronto para liberar o poder dentro dele. E então, ele congelou. O quê? As páginas estavam em branco. Após um silêncio mortal, ele virou cada página, esperando palavras ocultas, uma frase de ativação, qualquer coisa. Porém, nada aconteceu. Ok, calma. Talvez precisasse de um ritual? Afinal, esse era um mundo inspirado na Europa medieval, não era? Então, talvez algum tipo de ativação mágica? Com um olhar severo, ele cutucou a página com o dedo, deixando uma pequena gota de sangue cair no livro. Ah, droga! O sangue pingou sobre as páginas. Foi nesse momento que o livro começou a tremer violentamente. Energia escura girando ao redor dele, como uma tempestade ominosa. Seus olhos se arregalaram em horror. O que diabos estava acontecendo? O sangue escorreu por seus braços, e uma dor lancinante rasgou seu corpo. Ele mal teve tempo de entender a situação antes que tudo ficasse preto. Quando acordou, estava acorrentado em um quarto, seu corpo dolorido, coberto de hematomas e escoriações. Sua visão estava turva, mas logo uma garota de olhos vermelhos brilhantes surgiu da penumbra. Ela sorriu. Um sorriso doce e cruel. Estava esperando você acordar, sussurrou. O pânico o atingiu como um soco. Ele lutou contra as correntes, mas elas permaneceram firmes. Quando a dor percorreu seus membros, ele gemeu, e ela soltou um som de desaprovação. A dor é necessária. Você precisa aprender uma lição, disse ela. O protagonista perguntou. Que lição? O que diabos está acontecendo? Ela suspirou como se estivesse decepcionada.
Isso não deveria ter acontecido com você, mas é sua própria culpa, porque você mudou. Seu coração mudou. Isso não poderia ter acontecido. Você nasceu para machucar os outros, para fazê-los desprezá-lo, para fazê-los odiá-lo. E então, você pertenceria a mim, apenas a mim. Após ouvir isso, um arrepio percorreu sua espinha. Os lábios da garota se curvaram em um sorriso sombrio. Não se preocupe, eu vou consertar você. Com meu amor, não importa o tempo que leve. Nós sempre estaremos juntos. Nem mesmo a morte pode nos separar. E então, o protagonista acordou com um sobressalto. Seu coração martelava como um tambor. O suor frio grudava em sua pele enquanto ele se agarrava aos lençóis, lutando para convencer a si mesmo de que tudo não passava de um sonho. Porém, seu corpo ainda doía. Seus braços ainda queimavam onde as correntes o seguraram. Parecia real. Olhando para o próprio braço, sua respiração travou. O corte de antes ainda estava lá. O mesmo que ele usou para despertar o livro. Um arrepio rastejou por sua espinha. Se esse livro era para ser uma trapaça, então por que parecia estar ativamente trabalhando contra ele? Com as mãos trêmulas, ele abriu o livro novamente. E lá estava. Outro feitiço para despertar algo desconhecido. Às vezes, a sorte favorece os imprudentes. Ele murmurou as palavras em voz alta, sentindo o peso delas se assentar sobre ele. A energia sombria escorreu das páginas, uma confirmação silenciosa de seus piores temores. Se ele tentasse mudar a história, estaria condenado. Mas se não fizesse nada, ainda assim seria exilado e desonrado. Ele olhou pela janela, irritado. Seu plano inicial de ser amigável e evitar problemas claramente tinha sido uma ilusão. O livro não estava lhe dando escolha. Em seguida, ele se lembrou de que o personagem não morreu na história original. Ele apenas desapareceu. E se ele desapareceu, isso significa que conseguiu um novo começo. E, como ele é um homem do Japão moderno, pode encontrar uma maneira de se sustentar. Diferente do personagem original, que era um inútil. Talvez ter renascido neste mundo tivesse suas vantagens, afinal. Mais tarde, Moon Campbell estava comendo com seus pais, até que sua mãe comentou: Meu filho parece tão feliz. Seu pai, o Duque Long Campbell, riu enquanto tomava um gole de vinho. O banquete de amanhã é um evento importante para ele. Após um sorriso, a duquesa disse: Meu filho está crescendo tão rápido. Aposto que todas as moças irão suspirar por ele no banquete de amanhã. O duque, no entanto, tinha outras preocupações. Ele já tem uma noiva, lembra? A princesa Célia. Se ela ficar com ciúmes, pode ser um problema. A duquesa respondeu: Eu não gosto da princesa Célia. Ela é tão fria e nem um pouco fofa. Não é digna do meu filho. Ouvindo seus pais, memórias voltaram à tona. Princesa Célia, a terceira princesa do Império. Fria, reservada, misteriosa. O tipo de mulher que tinha incontáveis admiradores, mas zero interesse em qualquer um deles. O protagonista segurou uma risada amarga e enquanto observava seus pais, pensou: Meus queridos pais, vocês não sabem que tipo de peixe podre o filho de vocês é. Vocês dois são os únicos neste mundo que o tratam como um tesouro. O protagonista sabia que seus pais eram pessoas boas, mas, graças ao escândalo iminente no banquete, eles também seriam exilados. Mas, por quê? O livro insistia que ele não podia mudar seu próprio destino, mas nunca disse nada sobre mudar o de outros.